Olá, estamos começando mais um 5 minutos de verdade. E hoje eu quero falar sobre adversidades. Né? Vivemos tempos muito difíceis, né? Muito mesmo. É verdade que tem algumas pessoas que nem percebem isso, né? Mas vivemos um tempo de muitas mentiras, muitos engodos, não é? Muitas fake news, não é? Vivemos pessoas que deveriam ser portadores da verdade, aí envolvidos com escândalos terríveis e aquelas coisas todas. Não é? Então, por causa disso, o mundo hoje passa por muitas adversidades. Né? Mas eu não estou aqui para falar das diversidades do mundo, que são muitas, né? Mas de cada um de nós. Nós também temos as nossas adversidades particulares, não é? E muitas das vezes porque erramos, porque pecamos, porque não sabemos fazer escolhas boas, não é? E isso faz com que a gente passe por adversidades, ok? Eu quero ler aqui um texto com você, para a gente não ficar nas minhas palavras, que está aqui em Eclesiastes, né? 7, Eclesiastes 7, versículo 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então, a Bíblia, eu escolhi esse texto, mas tem outros textos falando sobre isso, tá bom? Então, a, o ser humano, quando a Bíblia está falando que homem é humano, tá bom? É gênero humano, ele é corrupto, né? Ele é pecador, ele tem a natureza pecaminosa, né? É bem verdade que nem eu e nem você agora peca por prazer, não é? Mas continuamos sendo pecador. João ele vai dizer lá na sua carta que aquele que diz que não peca é mentiroso. Então, isso também traz adversidades para nossas vidas. Você não pode esquecer disso. Que às vezes a nossa escolha errada, uma fala errada, traz adversidades, não é? Então, a gente precisa aprender com as adversidades e não errar mais, procurar fugir desse lugar, não é, que nos leva ao erro, que nos leva a errar. E errar é não acertar o alvo, não é? Pecado é isso, né? É, é não acertar o alvo. Você nasceu para acertar o alvo. O alvo é quem? É Jesus, é o reino. E se você não está acertando o alvo, você está errando. E aí traz adversidades. Não é? É lógico que o diabo ele também quer nos tirar desse propósito. Ele não quer que eu seja bem sucedido, que eu seja uma pessoa plenamente feliz e aquelas coisas todas, não é? Satisfeita. Também não existe isso, tá bom? Não tem um ser humano que dá para viver aí, como eu já tenho 65 anos, só de satisfação, só de alegria. Né? Então tem os percalços da vida, tem as adversidades, mas o quanto você aprendeu, ou quanto está aprendendo com as adversidades? Né? As adversidades foram postas para nos ensinar, tá bom? No Japão, existe uma frase lá que diz isso. Adversidades é igual a lucro, é igual a benevolência, é igual a essas, entendeu? No Japão, eles vivem dessa forma. É lógico que o Japão é um país bem mais, mais vivido do que o Brasil, por exemplo. Tem uma experiência de vida muito maior e por aí vai. Né? Mas isso não tira nosso dever de aprender com as adversidades. E nem todo mundo aprende com as adversidades, isso que é o pior. Eu vejo, por exemplo, na minha igreja, toda vez que faz um apelo, sempre vai quase as mesmas pessoas. Sempre vai quase as mesmas pessoas. Por quê? Porque elas não aprendem com as suas adversidades. Né? Elas estão sempre caindo no mesmo buraco, sempre caindo no mesmo lugar. Não é? E isso é muito ruim. Eu quero ler um outro texto com você, que está lá em 1 Pedro, 1 Pedro 5, versículo 8. Ó, sede sóbrios, vigilantes,
O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que surge procurando alguém para, para devorar. Resistirem firme na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, todo homem, todo ser humano que quer viver para Cristo passa por adversidades. Não é? Olha para a história dos homens que viveram para Deus: Abraão, Moisés, Davi, Elias, Eliseu. Não é? Veja esses homens, como que eles. Quantas adversidades. Jeremias, Isaías, quantas adversidades passaram. Mas o que aconteceu? Eles aprenderam com as adversidades. Não é? E focaram, tiveram foco. Deus é o foco. Jesus é o foco. O Espírito Santo é o foco. O reino é o foco. O reino é o foco. Ok? E que você seja muito feliz. E aprenda com as suas adversidades. Esse é o desejo do Pai. Tá bom? Não se esqueça. Se você não é grato pelo que tem, não é digno de pedir mais.